Olha, eu vou te falar uma coisa. Investir em fundos imobiliários ou, no geral, investir em ativos de renda variável podem dar surpresas extremamente positivas, como aconteceu em diversas histórias de sucesso, como Louis Barsi, Warren Buffett e outros tantos. Mas também pode dar algumas certas dores de cabeça. Algumas pessoas investiram em DEVA, TORD, HCTR e eu decidi fugir desse tipo de fundo. Eu decidi, na época, investir em fundos que eram um pouco mais tranquilos. O que todo mundo me dizia? André, quando você for procurar um fundo imobiliário, você deve olhar primeiro se é um fundo de tijolo, qual é a localização dos imóveis que ele tem. Além disso, quais são os inquilinos que ele tem lá dentro? São bons contratos? Como é que está a vacância? Será que tem vacância? E tudo isso eu fiz e olhei com bastante cautela quando eu decidi comprar o ativo chamado Vino11, a Vinci Partners Office, que é basicamente o setor de lajes corporativas de dentro da Vinci. E o que acontece? Eu fiz essa compra e eu me arrependi. Me arrependi porque depois de um certo tempo eu comecei a enxergar que o meu estilo de investimentos não permitia e não permite ainda que eu tenha muitas lajes corporativas dentro do meu portfólio. Mas eu estava seguindo com o fundo, apesar da queda nos seus rendimentos, o que para mim significaria muito mais um humor do mercado do que efetivamente fundamentos do ativo. E aí eu preparei para vocês um PDF que eu vou até puxar aqui na tela, que é o Vino 11. O que justifica esta recente queda, né? E quem acompanhou o ativo ou tem carteira, com certeza deve estar sofrendo e percebeu isso daqui nos últimos dias. Nesses últimos 5 dias, nós tivemos uma queda de 8,7% no ativo. Se você for ver, o ativo estava um pouco mais linear. No entanto, aqui no dia 8, no final do pregão, saiu ali o relatório gerencial, e o relatório gerencial trouxe algumas preocupações muito grandes em relação ao futuro deste ativo. Claro, tudo isso tem que vir atrelado ao histórico mais longo do fundo. E se você for ver, nos últimos 5 anos, na verdade, desde o IPO, nós temos um resultado, claro, considerando apenas a cotação, de menos 51%. Ou seja, se você investiu 100 mil reais, você está hoje com mais ou menos 51 mil. Claro, você tem ali os rendimentos durante esse tempo todo, mas eu tenho quase certeza que os rendimentos não pagaram este valor todo, portanto, neste caso aqui, você sairia sim no prejuízo. E aí, você pode ver, André, você falou que saiu no prejuízo, seu prejuízo foi grande? Foi. Foram quase 5 mil reais de prejuízo. Para ser bem específico, 4.752 reais. Você pode ver aqui os lançamentos que eu tenho, né? Basicamente, eu fiz essa compra. Claro, não foi em 2023, foi quando eu comecei a investir lá em 2021, mas eu fiz os lançamentos aqui para o investidor 10, tudo numa mesma época, por isso que está esse dado aqui. E eu fiz a venda no dia 10 do 7, eu comprei a um preço ajustado de R$ 10,17 e saí no valor de R$ 6,21. Sim, gente, eu tive essa perda toda que foi parcialmente compensada por este fato aqui, receber alguns dividendos, alguns rendimentos. Eu recebi o valor de 1.743 desde quando eu comecei a comprar este fundo. E eu quero te falar uma coisa para que você não fique pensando, poxa, fundos imobiliários são ruins, tá certo a Luiz Barsi, tá certo Barsi, não compre fundos imobiliários. Não, não é isso. Cada um dos produtos tem ali a sua finalidade. Os fundos imobiliários, muito mais voltados para renda, não trouxeram aqui o resultado que eu esperava por conta de más escolhas da gestão, uma certa alavancagem que tem sim dado um pouco de dor de cabeça, e tudo isso fez com que o ativo não performasse também. Diferentemente, porém, você tem outros tantos exemplos de lajes corporativas, galpões logísticos, que têm sim dado bons resultados para os seus acionistas, para os seus cotistas, e você não precisou investir ali em ações, tá bom? Agora, trazendo vocês aqui mais uma vez, eu quero trabalhar um pouco do que aconteceu no fundo para você efetivamente entender qual foi a problemática. Bem, aqui você tem a performance do fundo, o resultado e a distribuição de rendimentos, e o resultado do fundo foi de R$ 1.409.000, o que equivale a 1 centavo por cota. É isso mesmo, gente, 1 centavo por cota, sendo que o ativo custando aqui os seus 6,30, por esse 1 centavo aqui, não daria nada, 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 nada de rendimentos. Ou seja, você que é um rentista, você que busca ali rendimentos dos fundos imobiliários, não conseguiria isso através do Vino 11, pelo menos de uma forma
forma suficientemente agradável, tá bom? E ele fala aqui os fatos pontuais e não recorrentes, como o não recebimento do aluguel da DOC Lobo, que depois foi recebido, e também esse pagamento de despesas não recorrentes aqui de 0,15 centavos, tá bom? Agora, você precisa dar uma olhada no que eu fiz as contas, considerando os resultados não recorrentes que eles trouxeram. E eu peguei aqui a DRE de junho para a gente então ver qual que é o possível resultado recorrente deste fundo. Pensando que você tem aqui a venda de um ativo que é muito importante dentro do Vino e que isso vai trazer um resultado não recorrente, você minimamente pode esperar que o resultado de 50 centavos aqui, na verdade 0,5 centavos, ele poderia se manter de forma recorrente. Pensando que essa receita imobiliária mais as despesas financeiras que tiveram aqui esses impactos, eles não ocorram novamente e você tem então este valor. Vamos fazer aqui contas bem simples. Se eles vão pagar esse 0,5, vamos multiplicar por 12 para a gente ter um yield anual. Dividido pelo valor de 6,30, que é o que hoje está o Vino, você poderia receber aqui algo próximo a 9,52. Isto é, comprando hoje. Agora, vamos imaginar que o fundo ele vai efetivamente tirar aquele BM que ele tem lá dentro, que é um dos principais ativos que ele tem, que ele vai ter que pagar uma alavancagem muito alta e que certamente a cotação e os rendimentos irão cair. Para a gente dar uma olhada, eu trouxe isso daqui, a estimativa de rendimentos. Eu acredito, sinceramente, que eles vão ficar na banda inferior aqui em 0,45. Mas pode ser que eles fiquem um pouquinho a mais por conta de um fator, que é aqui a questão que eles têm o resultado gerado e o resultado acumulado, que é esse cinzazinho mais escuro que está aqui de meados de abril para frente. E esse resultado, claro, ele vai minguando conforme vai vindo o tempo e você, no final das contas, vai ficar recebendo pouco. Não é um ativo que eu particularmente acho ruim, porque ele tem uma tese bem específica. Ele tem ali os boutique offices, que são basicamente escritórios em localizações não tão premium, e também são escritórios de uma estrutura também não tão chamativa. Exatamente por isso, ele tem um valor de locação menor que atrai alguns tipos ali específicos de empresa, o que faz também com o valor mais baixo, que ele tenha uma vacância mais baixa. Tanto é que até o mês passado ele não tinha nenhuma vacância. Agora a WeWork decidiu ali ter alguns problemas e trouxe uma vacância ali de 5%, na verdade pouco menos do que 5% para o fundo, o que não é nada preocupante considerando o tamanho que o Vino tem, mas é muito importante você saber que o que vai pegar para esse fundo é aqui a alavancagem. Você pode ver que em 2025 em diante você tem um cronograma para pagamento principal e juros bastante alta. E pensando que os resultados recorrentes do fundo serão muito consumidos por tudo isso daqui, poxa, aqui nós teremos problema. E o que acontece? É um conhecimento que você precisa ter. Você precisa saber que os juros e a correção monetária, esses sim podem ser pagos pelos aluguéis. O que acontece? Vamos aqui na DRE deles para a gente entender isso. Quando você tem o resultado aqui, que seriam os aluguéis, você tem despesas financeiras. Então aqui a gente está falando de juros e correção monetária. Aqui dentro você pode fazer o pagamento desses dois. Maravilha, você pode fazer o pagamento. Agora, do principal, você não pode fazer o pagamento com os aluguéis. Excepcionalmente, quando você aprova isso em assembleia, tudo bem, aí você pode fazer. Só que não é o comum de acontecer. Portanto, o que esse fundo vai ter que fazer? Quando ele receber o pagamento do BM, ele vai provavelmente fazer o pagamento de uma parte dessa alavancagem, conforme esses créditos forem caindo, e o lucro, por lei, ele é obrigado a distribuir para você 95% desse valor de aluguéis e todo o lucro ali tem que ser distribuído para o seu cotista. Então, pensando aqui que você vai ter uma redução, mais uma vez, aqui para 0,45, só de você pensar que lá atrás, nesse fundo, ele já chegou a distribuir 0,9 para a gente, que é um valor realmente bastante alto, poxa, caímos aqui pela metade, o que justifica a sua queda desde o IPO desses 50%. Porque se o mercado ele é rentista, quando você tem uma queda de 0,9
para 0,45, que é exatamente a metade, você tem essa queda aqui, o que é extremamente normal. E aí alguns investidores me perguntam, André, o que eu devo fazer agora com os ativos do Vino? Olha, eu não vou te responder o que vai acontecer. Eu vou trazer aqui o que o pessoal trouxe aqui no fórum. Eu não sei se li direito, mas a DRE trouxe 1 centavo. O restante de distribuição é reserva. Isso dá 3%. O que o colega trouxe? Se bobear, é melhor jogar no Tigrinho. Poxa, para ganhar 3%, realmente é melhor jogar no Tigrinho. E o pessoal coloca aqui, vou vender e jogar no Tigrinho. A Vinci se tornou uma máquina de destruir dinheiro. Eu não posso dizer que é culpa da gestão exclusivamente. Mas, nesse caso, a compra da Globo, a compra do ativo da Globo, aliada com essa alavancagem alta, aliada com más escolhas na gestão, sim, trouxeram para o Vino, mas me parece que para este único fundo, resultados muito negativos. Só para que a gente não coloque a culpa na totalidade da gestão, nós temos bons ativos. Nós temos o VILG, que tem melhorado muito, nós temos o VISC, que também tem melhorado muito, e nós temos, por fim, o VIGT11, que é um fundo específico ali que também trouxe resultados razoáveis. O VIUR, você tem alguns outros tantos ali que não são ruins. Portanto, tome cuidado para não colocar na gestão a culpa de um fundo específico. Olhe caso a caso para você ver se vale a pena ou não o investimento em determinado ativo. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, tem aqui em cima a nossa área de membros para você ter conteúdos mais aprofundados a respeito de investimentos e eu vou deixar também aqui um vídeo para você continuar seus estudos. Se você gostou de tudo isso, não esqueça de se inscrever para acompanhar o canal. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!